Muito bem, pessoal, boa tarde. Como é que vocês estão? Eu gostaria muito aí que vocês pudessem se preparar para abrir a câmera, tá? Não que a gente vai ficar o tempo todo com a câmera aberta, mas pelo menos nesse começo aí, porque eu sei que vocês já se conhecem, já estão cansados de se ver, tá? Mas para mim é novidade estar falando com vocês, tá? Então, assim, se preparem aí para a gente se conhecer rapidamente, tá? Tem alguns nomes do chat aqui, acho que são vocês mesmos, os usuários, né? Se não estão no login de ninguém, tem a Cristina, a Luana, o Thales, tem o Gustavo, o Vitor, Santiago, o Caio, tem a Kalane, o Renan, o Mel, o Renan também e Bruno, tá? Mas assim, se preparem aí para pelo menos eu ver, conhecer a cara de vocês aí, tá? Porque a nossa didática vai ser um pouco diferente, então assim, a gente não vai ter aula ao vivo toda semana, eu acredito que hoje vai ser a única, bem na verdade, tá? Então assim, a gente vai estar se vendo depois de outras formas aí, tá bem? Então se preparem aí que daqui a pouquinho já a gente vai fazer essa apresentação rápida, tá? E eu gostaria muito que vocês pudessem se apresentar. Muito bem, não sei se falaram para vocês já qual que é esse módulo, né? Tudo bem que a videochamada tem um nome aí, tá? Mas, Gustavo, você sabe do que se trata essa aula aqui? Bom, eu acho que deve ser acho que deve ser alguma montagem de peças, moldes. É o Tá que por eu aí, penso. tá no caminho, tá no caminho, é por aí. Renan, tô vendo dois Renan aqui, é isso mesmo, mas com a mesma foto? E com o mesmo sobrenome, Brisqueleal. Renan, você sabe do que se trata essa aula? Oi, Renan, tá dando pra ouvir? tô te ouvindo. Você sabe do que se trata essa aula? É aula especificada para projeto de moldes, a sua matéria. Legal, legal. O Santiago acabou de sair, muito bem. Pessoal, é isso daí mesmo, tá? Nós vamos agora entrar no módulo que é de projeto de molde de injeção plástica, tá? Projeto de molde de injeção plástica. Vocês têm peça plástica aí por perto de onde vocês estão aí? Thales, o que você tem de peça plástica aí por perto? Peça plástica por perto? Não sei. Não tem nada de plástico aí? Nada feito de plástico perto de você? Acredito eu que não. Nem sentado, tá numa cadeira, tá sentado numa cadeira, num banco, não tem nada de plástico, nada feito de plástico. Ah, minha cadeira é feita de plástico. Exatamente. Muito bem, então, ou seja, a peça plástica, ela está em muitos ou quase que todos os lugares. Eu acho que só se a gente for numa floresta, lá num deserto, que não vai ter peça plástica. Mas vai ter peça plástica em tudo, tá? Então, por exemplo, aí na cadeira tem uma, duas, três, quatro peças plásticas aí, tá? Gustavo, o que você tem de peça plástica aí por perto? Fala uma. Eu tenho um copo. Copo plástico, legal. Muito bem. Cristina, o que você tem de diferente de peça plástica? Eu tenho um pote de creme. Legal. Gente, é isso daí. Então, ou seja, peça plástica tem em todos os lugares aí que a gente está convivendo, tá? E claro que tem peça plástica que é feito com outros processos, tá? Existem outros processos que são de transformação do plástico, tá? Então, tem peça plástica que é feito por sopro, por rotomoldagem, por vacuum forming, tá? Vocês já ouviram falar, por exemplo, de vacuum forming? Alguém já ouviu falar aí? Abre o microfone e diz eu. Vacuum forming. Muito bem, vacuum forming, se vocês não ouviram falar, vão ouvir, porque é um processo também muito utilizado, porém, não é o que nós vamos tratar na nossa aula, tá? No nosso módulo. O nosso módulo, ele é direcionado para projetos de molde de injeção plástica. Pergunto para vocês, nos módulos anteriores, eu sei que vocês trabalharam com design de produto, certo? No trabalho de design de produto, vocês desenvolveram alguma peça, algum gabinete, alguma coisa que seria construído em plástico? Alguém responde aí, por favor? Luana Vitória, né? Vocês chegaram a desenhar alguma coisa que fosse pensando que fosse em plástico para que fosse feito em plástico? Sim, um mouse, respondeu ali. Muito bem, é isso daí. Então veja só, que no design, né, de produto é muito utilizado
a peça plástica, né? Por quê? Porque a peça plástica, ela permite uma estética e uma produtividade grande, justamente porque ela é feita no molde, tá? Então, nós vamos realmente trabalhar nesse módulo, né? Projetos de molde de injeção plástica. É isso daí. Eu não sei se minha tela está espelhada para vocês, tá? Mas o que eu escrevi aqui foi projetos de molde de injeção plástica. É isso que nós vamos ver. Como que acontece, como que é construído, como que a gente pensa. Aí você pode perguntar assim, mas André, eu não quero me tornar projetista de molde de injeção plástica. É sorte sua. Se você não quer, você já está querendo algo bom para a vida, porque realmente projetar molde é para poucos, tá? Mas conhecendo sobre molde e sobre o projeto de molde de injeção, você vai saber desenvolver peças plásticas melhores, tá? Então você pode pensar assim, o que que me serve, para que me serve esse conhecimento de molde de injeção plástica? Para fazer peças plásticas melhores, tá? Então foi falado de mouse aí, por exemplo, ó. Eu tenho um mouse aqui na minha mão. Conhecendo de peça plástica, conhecendo de molde, eu consigo desenvolver um molde, projetar um molde, aliás, uma peça plástica real que funcione a partir desse conhecimento aqui. Então, qual que é a diferença? Quando nós conhecemos de molde de injeção plástica, a gente começa a fazer projeto de peça plástica com mais inteligência. Ou seja, projetos de peça plástica que funcionem realmente. Porque não adianta nada a gente pensar em alguma coisa muito diferenciada, inovadora, fantástica, mas quando chegar aqui no molde não dá para fazer. Tá? Então, esse é o desafio. Quando a gente aprende de molde de injeção, a gente aprimora o conhecimento de peça plástica e a gente domina o conhecimento de uma ferramenta. Aí você pode pensar assim, André, mas eu não quero fazer projeto, eu quero abrir uma startup, eu quero ter uma ideia de produto, eu quero ter uma indústria, eu quero trabalhar, enfim. A questão é a seguinte, você pode até não fazer o projeto de injeção plástica, mas você talvez vai contratar alguém que vai mexer nesse projeto, ou que vai fazer o molde, tá? Então, porque, veja só, conhecer o projeto nos dá capacidade de conhecer o molde, né? Alguém de vocês aí já viu fisicamente, né, concretamente, um molde de injeção plástica aí? Alguém de vocês? Caio, você já viu, Caio? Mais ou menos. Eu vi em vídeos. Pessoalmente, não. Ah, pessoalmente não. Então, concretamente, não chegou a ver. Tá bem. Carlos Augusto, você já viu algum molde de injeção plástica? Carlos? Depois a gente volta no Carlos. Deixa ele voltar aí. Vitor, o que você já viu de molde? Você já viu algum molde na tua frente? Oi, é a mesma coisa que o Caio. Eu cheguei a ver em vídeo, só que pessoalmente não vi, não. Muito bem. Então, o que acontece? Por exemplo, se vocês fizerem uma visita técnica na Cristófoli, por exemplo, né, lá eles possuem muitos moldes. Né, muitos moldes, porque se você pegar, por exemplo, o portfólio da Cristófoli, vocês vão ver que tem muitas peças feitas de plástico, injeção plástica. Então, vocês vão observar que ela tem muitos moldes. Assim, André, mas então, como que é esse molde? É aí que a gente vai entrar daqui a pouco. Primeiro, a gente precisa saber onde é que a gente está pisando. Tá? Vocês precisam entender o sentido, né, o porquê desse módulo e dessa aula. Porque depois nós teremos mais 14, 15 aulas, onde a gente vai desmembrar, por exemplo, eu tenho aqui na minha mão um livro, né, sobre molde de injeção plástica, nós vamos trabalhar com esse livro. Nós temos, por exemplo, um outro livro aqui muito respeitado, pequenininho, mas muito respeitado, sobre injeção e molde. Tá? Nós veremos isso nas outras aulas, enquanto conteúdo técnico, tá? Enquanto informação técnica. Mas agora, o que é importante é o quê? Vocês terem o entendimento do que é esse molde, tá? Por que se faz o molde, a importância de conhecer de projeto de molde,
para que tenha um porquê de estudar, tá? Porque senão, digamos assim, vão ser 14 dias, 14, 15 aulas que vocês vão perder tempo e eu também, e ninguém quer isso, tá? Ninguém quer perder tempo, tá bem? Então, ou seja, quando nós estudamos e aprendemos sobre projeto de molde, tá? Nós temos condições do quê, por exemplo? De fazer peças plásticas melhores, peças melhores. Nós temos capacidade de fazer um acompanhamento técnico. Um acompanhamento técnico. Nós somos capazes do quê? De contratar, tá? Contratar profissionais ou empresas que fazem molde, que fazem os projetos de molde, tá? E aí, então, também nós temos condições do quê? De projetar, é claro. Projetar. Mas eu não quero desanimar vocês que para fazer um projeto de molde de injeção que realmente você possa colocar na máquina, né, colocar as placas na máquina, usinar e jogar depois para produzir, essas 14 aulas não são suficientes, tá? Então, assim, já vai dar uma boa base, mas se você realmente falar assim, André, eu gostei, né, suponha que, por exemplo, lá, o Mel, gostou, curtiu, né, e quer trabalhar com um projeto de molde. Essas 14 aulas vão te dar uma base, 14, 15 aulas, os exercícios, o acompanhamento, mas vai ser necessário buscar depois mais conteúdo e muita prática. Tá bem? Então tá. Vai ser possível projetar sim, né? Nós teremos essa boa base aqui. Porém, eu diria que o conhecimento mais significativo dessas aulas é o quê? Vocês poderem projetar peças melhores, fazer acompanhamento técnico e contratar. Então, isso é muito importante, porque daí você pode pensar como empreendedor, né, como empreendedora. Então, assim, você pode pensar assim, quando eu tiver o meu produto, quando tiver a minha empresa, eu vou usar esse conhecimento que eu estou tendo agora de molde e de injeção. Tá bem? Então, essa é a visão do conteúdo do que nós vamos trabalhar, do que nós vamos fazer aqui. Tá certo? Agora, vamos lá para mais uma contextualização. Agora eu quero, agora que acredito que quem chegou, chegou, né? Queria que vocês se apresentassem um pouquinho. Eu vou pela ordem que está aqui na minha tela, tá bem? Cristina, se puderem, a gente mostra a cara aí, tá? Eu sei que mostrar a cara não é. Vocês não têm problema com isso, tá? Então, assim, se puderem, aí eu agradeço por gentileza com o professor, tá bem? Vamos começar aqui pela Cristina. Cristina, quem é você? Eu não sei como assim me apresentar, falar nome, idade. Isso, o que você faz na fundação e quanto tempo você está? Aliás, quanto vocês estão, né? Porque assim, igual eu falei, eu sou novato, vocês são os veteranos, eu sou o calouro aqui falando-se de fundação, mas daqui a pouco eu serei o veterano. Mas agora, falando-se de que estamos num time, né? Então, é vocês aí. Então, diga sobre você. Eu sou a Cristina, né? Já deu pra ver ali. Eu tenho 15 anos, eu tô há mais ou menos um ano na fundação e eu tô na turma de mecânica. Legal, bacana. Thales. Meu nome é Thales, eu tenho 15 anos, estou um ano na fundação. Estudo no Rondon, estou cursando o primeiro ano do ensino médio. Legal. Você é mecânica, eletrônica? Mecânica. Mecânica. Legal. Luana. Tá digitando aqui. 15 anos, tudo no Adventista. Opa, abriu a câmera. Aí, graças a Deus, aí alguém que fala assim, poxa, eu vou ser, né, simpático com o professor. Obrigado, mas a tua mensagem sumiu, deixa eu clicar aqui no chat para continuar lendo, tá bem? Obrigado por abrir a câmera aí. 15 anos, Adventista, Campo Mourão, faz mecânica, primeiro ano do ensino médio, muito bem. Tá, joia, vamos aqui pela ordem da minha tela. Gustavo, quem é você? Opa, eu sou Gustavo, tenho 16 anos,
Estudo no Rondon. Estou 1 ano, eu acho, na fundação. E sou da turma de mecânica. Beleza, só mecânico até agora, hein? Obrigado, obrigado, Gustavo, obrigado, Luana, obrigado, Thales e Cristina. Vitor, me diga alguma coisa. Opa, eu só não vou conseguir ligar a câmera porque eu não tenho. Tá bom, obrigado. Vai lá. Foi mal por isso. Mas eu sou o Vitor, eu tenho 17 anos, eu tô 1 ano e alguns meses na fundação. Eu sou aluno de mecânica e atualmente estou estudando no SESI. Tá bem, tá joia. Obrigado, Vitor. Renan. Alô, Renan. Bom, alguém cutuca ele depois aí virtualmente, daqui a pouco a gente volta nele. Oi, Opa, abriu, diga aí, me diga. voltei. Deixa eu ligar aqui rapidinho. Oh, valeu. Bom, me chamo Renan, tenho 16 anos e estou fazendo a parte de mecânica na Fundação de Série. Tá joia. Obrigado. Kailane. Tem 16, estudo Novo Horizonte. Opa, deixa eu abrir o chat aqui, que a mensagem apagou. 1 ano e pouco na fundação, também na mecânica. Carlos Augusto. O Black. Tá bem no centro da minha tela aqui. Um círculo black aqui. Diga alguma coisa. Caiu a chamada. Depois a gente volta no Carlos Augusto aí. Mel Stacy. Sou a Mel, estudo no Rondon, tenho 15 anos. Opa, apagou aqui. Mecânica na fundação. Tá, ok? Obrigado. O Renan, tô com 2 Renan, mas nenhum respondeu até agora. Aliás, respondeu. Desculpe, Renan. É o Carlos que não respondeu. Alguém cutuca o Carlos aí. Bruno Rodrigues. Eu. Opa, o Renan Tenho apareceu. 18. O Vamos Renan lá. falou, quem não falou foi o Carlos. Ô, professor, que só tem só a turma de mecânica, tá bom? E tá todo mundo ao mesmo tempo na fundação. Muito bom. Eu sou o mais velho, eu tenho 18 da nossa turma. O mais velhão, fala velhão. Muito bem, 18 já. anos aí, já tá na hora de cuidar de toda essa turma aí, então fala mais. Eu tô fazendo estágio já em uma das empresas da fundação. Eu gosto bastante de impressão 3D, da parte de projetos, é o que eu tenho feito atualmente. Eu já terminei a escola e acho que é isso. Muito bem, Bruno. Depois eu volto em você aqui, que você já se entregou. Agora já era. Santiago. O Santiago não tá aqui. Muito bem, tá off. Caio. Eu, assim como todos, estou ao mesmo tempo na fundação, sou de mecânica também. Acredito que não tenha ninguém de eletrônica nessa aula. Eu tenho 15 e eu tô aqui na Outbox junto com o Bruno. Muito bem. Tá, joia. E Caio. eu acho que o torno é mais legal que a impressão 3D. Vou ter que falar aqui. Como é que é? O que é mais legal? Que é impressão 3D? Diga aí de novo. O torno. Muito bem, gostei. Tem um cara que é bruto e que o outro que tem a criatividade e a percepção aí diferenciada. Vai dar muito bom, tá? Vai ser show. Então, o Bruno e o Caio já estão com a mão na massa, é isso? É. Muito bem. Então, tá. Tá joia, pessoal. Agradeço aí a apresentação, tá? Eu agradeço aí as colocações, tá bem? Brincadeira sempre vai ter e a gente vai sempre interagindo. Aliás, nem muito sempre, porque agora, então, eu vou contextualizar vocês de como que nós vamos trabalhar. Vocês já entenderam o que nós vamos fazer e o porquê disso, tá? Agradeço a apresentação de vocês aí. Bruno e Caio, que já estão, digamos assim, com um pouco mais de mão na massa, e o Bruno é o velhão da turma aí, tá? 18 anos, já está na hora de tomar vergonha na cara, é bom que tome logo, tá? Então, assim, é isso daí, o negócio é pegar para fazer, é pegar e desenvolver. Bruno, o que você já fez aí de bom, de útil? Diga alguma coisa para nós. Eu bati no Caio hoje mais cedo. Não, brincadeira. Aí eu já fiz alguns projetos, coisas para impressão 3D.
E é isso, eu faço projeto, eu conserto impressora 3D, eu faço o que precisa fazer. Certo? Funcionou o que você fez ou não funcionou? Funcionou. Tá bom, então. Pessoal, então é o seguinte, legal, agradeço novamente. Como é que nós vamos fazer? Nós vamos trabalhar da seguinte forma. Hoje nós estamos fazendo essa aula ao vivo, tá? Esse chat aqui ao vivo. Obrigado por informar que é só mecânica. Eu imaginei que fosse, mas não custava perguntar, né? Então, muito bem, realmente isso aqui é um conteúdo focado para mecânica, tá? Então, assim, vale muito pouco alguém de eletrônica saber disso. Exceto se esse alguém for, digamos, coordenar uma equipe que tenha mecânica eletrônica, ou futuramente venha trabalhar em outro segmento, em outra parte da empresa. Mas realmente isso daqui serve para quem é da mecânica, tá bem? Como é que nós vamos trabalhar? Então, assim, pode ser que nós tenhamos alguma outra aula ao vivo, pode ser. Porém, né, o que está certo, que está programado, é que semanalmente, tá, eu vou disponibilizar uma videoaula relacionada a isso daqui, uma videoaula que eu mesmo vou produzir, estou produzindo, algumas já estão prontas, tá? Juntamente com as tarefas. E aí vocês vão se corresponder comigo pelo Telegram, tá certo? Eu já gerei o link, eu já passei para o WhatsApp, vai chegar para vocês aí, tá? Eu quero ver se eu consigo já copiar aqui, acredito que sim. Eu já vou colocar aqui no chat da nossa aula aqui, tá bem? Então eu já vou copiar esse link aqui, que é o nosso grupo no Telegram. Por que Telegram? Porque nós conseguimos lá ter um histórico melhor, vídeos mais longos, certo? Daqui a pouco eu arrasto aqui para vocês, já vai dar certo aqui, vamos lá. Nós temos um pouco mais de recurso, então quem não tem a conta, abre a conta, aí foi, enviar. Tá bem? Esse é um grupo aqui que nós vamos lá trocar informação, conhecimento, é lá que eu vou dar acompanhamento, que eu vou dar monitoria para vocês em relação às dúvidas, em relação a materiais. Tá? Então, nesse tempo, é por lá que nós vamos conversar. Tá? Quando que eu vou responder? Não sei. Tá? A gente vai trocando informação lá, vou parar no momento, respondo vocês, vou mandar vídeo, vou mandar foto, enfim. Tá? Vamos conversando por lá. E semanalmente, vocês vão ter um link, tá? Onde vai ter um conteúdo, vai ter um tópico que eu vou passar para vocês em relação a projeto de molde de injeção plástica, tá bem? Então nós vamos trabalhar assim, né? Hoje aqui na abertura, certo? E depois semanalmente dessa forma aí. Provavelmente o link seja para assistir via YouTube, né? Porque é um pouco mais fluido, um pouco mais leve, você muda a resolução, mesmo com internet ruim você consegue acessar. Tá? Mas isso aí vai acontecendo, não se preocupe, entra no grupo lá do Telegram, entrem e lá a gente vai tratando mais detalhes aí. Tá bem? Vamos lá então, né? Situado aí do que é de vocês, agora eu vou falar um pouco também de mim, tá? Meu nome é André Ribas, trabalho na parte de projeto mecânico e todos os correlatos, né? Desde concepção, design de produto, projeto de equipamento, de máquina, de ferramenta, dispositivo, segmentos hospitalares, segmentos agrícolas, segmentos industriais. Trabalho há quase 20 anos isso. Fui aluno da fundação, tá? Entrei na fundação em 2001, certo? Em setembro de 2001, eu entrei na Fundação EduSérie, e na Fundação EduSérie eu estudei como somente aluno até final de 2002. Final de 2002, então, eu comecei a trabalhar numa empresa que também nasceu aí da Fundação, uma empresa de projetos, certo? Trabalhei por quase 7 anos nessa empresa, essa empresa mudou para Maringá, tá? Depois eu voltei para Campo Mourão, trabalhando em empresas do grupo. Trabalhei ainda sempre com projeto mecânico, com desenho, com todo esse arranjo de coisas, molde de injeção bastante. Trabalhei na Sauber, trabalhei na Cristófoli, trabalhei um tempo em Curitiba, 9, 10 meses em Curitiba. Já tive a experiência de viajar para a China, de acompanhar projeto de molde lá na China, fazer teste de injeção lá na boca da máquina, junto com os chineses. Passei 15 dias lá, quando eu estava trabalhando nessa experiência em Curitiba, voltei, novamente trabalhei na Sauber, recentemente, e desde o ano passado eu tenho o meu próprio negócio,
né, onde eu continuo trabalhando com projeto e também com treinamentos e também com outros tipos, né, de suporte e de atendimento também, tá? Então, esse é meu trajeto, tá? Sou casado há quase 13 anos, tenho uma filha, tá? Tenho 33 anos, né? E estou muito feliz, muito satisfeito em poder estar compartilhando com vocês, tá? Um pouco do que eu sei. Veja só, pergunto para vocês aqui, deixa eu escolher alguém. Pergunto para o Bruno. Quando a gente fala de aprender do zero absoluto, o que você me diz quando alguém chega e fala assim, Bruno, você vai aprender tal coisa do zero absoluto? O que você pensa? Me diz. Geralmente, quando a pessoa não tem nenhuma experiência naquilo, ela vai ter que aprender do zero, ou do começo. Muito bem. É um entendimento. Agora eu digo para vocês que na mecânica não existe zero absoluto. Porque de alguma forma já faz parte, por mais que seja um pequeno conhecimento, uma pequena informação, ali já te tirou do zero, né? Então, por exemplo, quando nós falávamos de molde, né, alguns já tinham assistido vídeo, outros tinham feito peças plásticas, então indiretamente, vocês já têm algum contato com molde. É claro que nessa escala, alguns menos, outros mais, alguns com mais contato ou não. Porém, não existe o zero absoluto, né, quando se fala de mecânica, porque de alguma forma a gente sabe alguma coisinha. Agora, o que acontece? Nós precisamos nos contextualizar do que sabemos para saber o que vamos oferecer. Então é muito importante o quê? Que com esse conhecimento, né, que vocês coloquem como meta pessoal, falando aqui de projeto de molde de injeção, como meta pessoal, não só sair do zero, né, mas ter um conhecimento suficiente para ter uma atuação profissional. Tá? E essa atuação profissional não é só ser funcionário, enfim. A atuação profissional é você desenvolver um trabalho com competência, né, no que diz respeito a isso. Caso contrário, não vai servir muita coisa. Aí não vai ter diferença entre o zero absoluto ou quase zero ou o conhecimento de vocês daqui 3, 4 meses. Se o conhecimento não for suficiente para fazer alguma coisa. Tá? Então é muito importante que o primeiro ponto, tá, que a gente coloque é o quê? Conhecer para realizar. Então, ou seja, isso aqui é um ponto, tá? É uma base técnica. Tá? Quando a gente fala de conhecimento técnico, ou seja, conhecimento que gera uma operação, que gera alguma ação, nós precisamos conhecer o suficiente para realizar. Porque se não realizar, é a mesma coisa que não saber nada. Tá? Então veja só que isso aqui é importante. Então eu brinquei, por exemplo, né, com o Bruno, eu ia brincar com o Caio também, né, o que já fizeram. Justamente porque é muito importante a gente ter isso aqui em mente. Porque se o meu conhecimento não me dá condições de realizar alguma coisa, não está tendo diferença nenhuma entre quando não sabia nada ou quase nada. Então, coloquem como meta, como um, digamos assim, um pino, uma marcação, né? Eu vou fazer um pino aqui, por exemplo. Uma marcação que nós precisamos, que você precisa conhecer e aprender o suficiente para poder realizar alguma coisa. Caso contrário, vira aquela obesidade de informação, aquele monte de informação que, na prática, na técnica, realmente não contribui com nada. Tá bem? Então, veja só. Aprendam para realizar. Chega no final essas 14 semanas, 15 semanas, e olha assim, poxa, eu não consigo fazer um projeto de molde, mas eu consigo pegar uma peça plástica e entender o jeito que ela precisa, né, ser, porque eu conheço o jeito que funciona o molde. E eu sei que o molde funciona assim, assim, assado. Então, ou seja, eu sei que o molde funciona desse jeito, então eu tenho a visão do que eu posso fazer ou do que eu não posso fazer com o molde. Tá? Então, outra diferença, o que é? Quando nós conhecemos algo, olha aqui uma janelinha aqui no canto. Nós conhecemos o quê? Os limites. Os limites daquele processo. Tá? Então, ou seja, quando nós conhecemos os limites, a gente consegue ter parâmetros para desenvolver.
Mas, ao mesmo tempo, né, a gente consegue ter a visão o quê? Do quanto avançar. E aí, quando nós falamos de projeto de molde, de injeção, tá tudo a ver. Por quê? Porque acontece muitas vezes, veja só, acompanha o raciocínio aqui comigo. Ah, muito bem, suponha que, vamos lá, vou perguntar aqui para Cristina. Cristina, quando que vocês começaram, né, o desenvolvimento da peça, do produto, lá da matéria de design de produto, enfim, que vocês desenvolveram? Me fala o mês. Quando que foi? Mês passado, se eu não me engano. Mês passado. Você lembra se foi no começo do mês? Não? Acho que foi mais ou menos no meio do mês. No meio. Suponha que foi lá. Dia 15, então. Dia 15 do 6. E a apresentação foi quando? Ontem? Semana passada. Semana passada? Você lembra o dia? Acho que, na verdade, não. Vamos colocar que foi dia 30 do 7, por exemplo. Então, ou seja, de quando iniciou até quando terminou, nós temos aqui praticamente 45 dias. 45 dias, tá? Legal. Então, eu suponho que vocês desenvolveram uma peça, um equipamento, um design, alguma coisa que envolve peça plástica, que envolve peça que usa molde de injeção plástica. E aí vocês trabalharam os 45 dias. Legal, pô, ficou bonito, ficou legal, ficou show de bola. Espetáculo, lindo, né? Conseguiu vender, vendeu o peixe, negociou, né? Investidor entrou. Legal. Só que aí, então, aconteceu tudo isso, e aí, depois você precisa fabricar. Aí você vai chegar numa ferramentaria, você tem a sua startup, você tem o teu negócio, você está empreendendo, e vai falar assim, olha, eu desenvolvi esse design aqui, ficou um espetáculo, ficou show, investidor entrou, o negócio vai decolar para 10. Aí você chega na ferramentaria, né, botar um F aqui, aí o cara olha a peça assim e fala, isso aqui não dá para fazer. Aí você fala, como que não dá para fazer, bicho? Tá show, o negócio tá 10. Aí ele fala assim, ó, você tá vendo isso daqui? Isso aqui não sai no molde, isso aqui não faz no molde. Tá? Essa parte aqui dele começa a olhar, ó, isso aqui não faz não. Como que não faz não? Ele vai falar assim, olha, até faz. Se você fizer um molde com esse recurso, mas esse molde, ele vai te custar 300 mil reais. Aí você tá louco? Veja só. Então olha só aqui, a gente leva tempo, dinheiro e expectativa para chegar aqui depois, na hora de fabricar, e vai ter que mudar tudo. Aí você vai ter que mudar todo o desenvolvimento, por quê? Porque, nossa, se conhecesse, se soubesse de molde, já tinha feito certo. Essa é a diferença. Então, eu quero passar isso daí para vocês, porque assim, pode ser que ao longo dos dias você pense assim, ah, poxa, mas eu estou vendo esse detalhe do molde, essa questão aqui não serve para nada, fazer uma peça, né, até mesmo uma impressão 3D, fazer um negócio ser mais legal e tal. Veja só, uma coisa não exclui a outra. Na mecânica, né, ou seja, na mecânica nós não trabalhamos muito com o ou. Ah, ou isso ou aquilo, não. Na mecânica nós trabalhamos com e. É protótipo impressão 3D? Sim. E visão de molde. E visão de ferramenta. E visão de processo. Não é ou. Então é muito importante vocês terem isso. Por quê? Porque quando a gente for desenvolver o produto, desenvolver o equipamento, gastar 45 dias, gastar expectativa, né, as pessoas gostarem, quando chegar para executar, não correr o risco de, olha, isso aqui não funciona, isso aqui não vai servir para nada. Ou então, o molde que custaria 40 mil, por causa de algumas questões ali que foram muito legais, esse molde, ao invés de 40 mil, vai custar 200 mil. Isso pode acontecer. Tá? Quero perguntar, Vitor, você tinha noção do preço que é um molde de injeção ou não? Não. Pergunto para você, 40 mil é pouco ou é muito? Eu acredito para molde de injeção seria pouco. Aquela coisa, quando a gente fala de orçamento, existem N fatores que fazem parte. Por exemplo, se eu falar que eu vou gastar 40 mil para fazer um molde dessa tampinha, você pode falar assim, André, 40 mil é muito caro.
Só que se for um molde que vai fazer 48 tampinhas, já se tornou barato. Então, por exemplo, se vai fazer um molde que vai fazer a frente de um produto, tá? Então, por exemplo, vocês podem pegar uma autoclave, pegar um equipamento, né? Pergunto aí, Gustavo, você já viu uma autoclave na tua frente? Hum, hum, vixe, pior que eu não me lembro. Tranquilo. Santiago, já viu? Santiago, Santiago não tá na aula. eu vou te banir da sala, hein? Eu vou tirar então. Se ele não está na aula, eu vou tirar aqui. Pronto. Então tá. Então assim, ou seja, se nós pegarmos uma autoclave, nós vamos ver uma peça plástica, tá? Nós vamos ver a frente da peça plástica. E você vai olhar assim, poxa, 40 mil nesse molde é barato. Porque você vê que aquela peça plástica, ela é a cara do produto, ela é realmente a frente do produto. Tá? Realmente é aquilo que faz parte. Carlos, você já viu algum equipamento que usa frente plástica? Carlos? Carlos não está aí? Carlos? Pelo jeito está off. Vou dar mais uma chance depois, senão eu já removo da sala. Então, ou seja, quando a gente olha daí, essa questão do investimento depende um pouco disso. Tá? Mas veja só, que nós estamos falando aqui de 40, de 200 mil reais. Então, vocês têm noção do que é um projeto de molde de peça plástica? Tá? Então, enquanto que para prototipar, de repente, uma caixinha, uma chapinha, a gente manda ali de repente, no corte e dobra. Vocês já ouviram falar de corte a laser, Carlos? Já ouviu falar? Carlos? Aqui alguém está dizendo, também não. Tá bom. Obrigado aqui por quem disse. Tá? A gente não precisa de sala cheia, a gente precisa de gente interessada. Tá? E espero que quem está aí esteja interessado também. Então, ou seja, quando a gente fala de fazer uma peça mais simples, uma peça de corte a laser e tudo, a gente fala assim de R$ 300, R$ 200, mas quando a gente fala de molde, a gente está falando de 40, de 50, de 100 mil reais. Tá? Nós estamos falando, por exemplo, vamos lá, eu pergunto aqui, Thales, você tem ideia, por exemplo, em média, quantos dias leva para fabricar um molde de injeção? Não sei, não faço a menor ideia. Chuta, dá um chute. Ah, não sei, acho que um dia. Imagina só, ó, vou te ajudar. Imagina assim que o molde, ele tem umas 10 placas de aço. Essas placas entram lá no CNC. O CNC vai remover todo o excesso de material. Depois essas placas vão para uma bancada. E depois o ferramenteiro vai montar e ajustar tudo isso. E aí, para injetar a peça. Isso tudo, chuta agora de novo. Quantos dias você acha que leva? Nossa, deve demorar um tempinho, hein? Acho que. Ah, vou chutar em uma média aí de 3 semanas. Já melhorou. Mas eu te digo que 3 semanas é um prazo muito otimista. Geralmente, quando a gente termina o desenvolvimento e manda fabricar um molde, pode acontecer de ficar pronto em 3 semanas, mas às vezes leva 40 dias, 50 dias, até 2 meses. Por quê? Porque o molde ele sai da etapa do projeto, ele vem para fabricação e depois ele vai para o quê? Para injeção. Deixa eu escrever aqui no cantinho. Para injeção. O que é injeção? Vocês já ouviram falar de injeção aí, Luana? Você já ouviu falar de injeção plástica? Não. Obrigado. Então, ou seja, injeção plástica, por isso que é importante essa introdução para a gente saber onde está pisando. Injeção plástica é o processo em que o plástico, do processo químico, ele vem parecendo um granulado. Sabe, granulado assim de brigadeiro, que vai no bolo e tudo mais. Então, ou seja, o plástico ele vem tudo triturado, granulado, tá? Então, ou seja, granulado realmente assim, ó, vários grãozinhos. Ele vem no estado inicial, ou seja, no grau mais puro. E
esse granulado, vou fazer uma comparação tosca, uma comparação boba, mas imagina que quando a gente pega um granulado e derrete ele, ou então pega assim, por exemplo, aquelas gotas de chocolate lá que a gente compra de saco, tá? 2 quilos, 5 quilos, para encher a cara de chocolate, tá? Você taca na panela e começa a derreter aquela langanha toda. Então imagina assim que isso acontece com proporções muito diferentes com o granulado plástico, que daí então ele entra dentro de uma máquina, essa máquina ela esquenta e uma rosca então vai fazer um movimento contrário e empurrar o material derretido para dentro do molde. Então veja só que o molde ele existe como uma forma, né? Como se fosse uma forma aí que faz bombom, né? Você pega uma forminha de chocolate aí, que você coloca o chocolate derretido, tá? Alguém já fez aí bombom em casa aí com chocolate derretido? Sinaliza. Quem já fez? Vocês não fazem nada em casa mesmo, e nem chocolate? Aqui, já, tá bem, que tá escrevendo aqui, legal, bacana. Kailane, Thales, Cristina. É isso daí. Uma comparação, assim, bem básica, assim, entende? Só que imagina que isso acontece com o plástico. O plástico derrete, entra numa máquina e pá, pressão. Pressão com força mesmo, nesse molde. Por isso que ele é feito, né? Por exemplo, posso pegar aqui a capa desse livro, vou mostrar para vocês. A capa desse livro tem um molde de injeção plástica, certo? Me responda aí, Cristina, tá espelhado o livro ou ele tá normal? Tá conseguindo ler o título do livro? Tá normal. Legal, bacana. Bom que o Google já espelha automático. Para mim aqui tá invertido. Então, assim, veja só essa estrutura aqui do molde. Ali no meio do molde, eu tenho a forma. Imagina assim, comparação grotesca, que aqui, então, no meio está a forma de chocolate. Tá? Eu derreto esse chocolate, ele entra aqui na pressão e forma a peça. É óbvio, né? É óbvio que não é tão simples quanto derreter chocolate. Embora tenha técnica também, tá? Não é qualquer um que vai derrete e vai conseguir fazer lá, tem que dar ponto, tem choque térmico e tudo mais. Mas, ou seja, existem técnicas, existem caminhos que são fundamentais para que esse molde dê certo. Porque se esse molde não der certo, veja só, você está perdendo os 45 dias, você está perdendo, não digo os 40, 200 mil, mas está perdendo uma boa grana aqui para poder arrumar esse molde, fora o tempo e fora tudo mais. Vocês já viram alguma coisa aí em relação a, por exemplo, lançamento de produto, prazo de lançamento, essas coisas todas? Vocês já viram alguma coisa aí desse tempo de fundação ou não? Alguém comenta aí. Cadê o Bruno? Bruno, você já ouviu falar esse termo lançar produto, desenvolver e lançar, prazo de lançamento? Isso daí é novidade para você ou já ouviu falar? Já vi bastante. Legal. O que acontece? Se o molde dá errado, o prazo aumenta. Se o prazo aumenta, o concorrente lança antes. Se o concorrente lançou antes, você não está perdendo só 40 mil. Você está perdendo venda, tempo de mercado, fortalecimento da marca e tudo. Veja só, o que eu estou falando é o que eu já vi. Eu já vi produto mudar o prazo de lançamento para 3, 6 meses a mais, porque o molde deu problema. Eu já vi produto, por exemplo, que ele quase não deu lucro, porque o molde não foi bem pensado. Então veja que quando a gente fala de estudar projeto de molde, tá, é por isso que na Fundação EduSérie existe essa matéria. Porque ele é muito importante, porque muitos produtos da área hospitalar, área médica, utiliza, né, também da área agrícola e tantos outros segmentos, né, que fazem parte aí do dia a dia. Tá? Por que é importante? Para ter essa visão. Porque ele impacta em lançamento, impacta em custo, impacta em design, impacta em características. Tá? Agora você pensa só, por exemplo, vamos lá, falando de mouse aí, já que fizeram mouse, tá? Aqui no mouse eu tenho aqui, por exemplo, ó, uma peça, outra. Eu tenho aqui pelo menos umas 6 peças plásticas, tá? 6 a 7 peças nesse mouse. Se para fazer uma peça eu estou falando de 40, de 100 mil reais,
Você imagina para mim lançar um mouse no mercado e produzir milhares desse mouse. Imagine só o investimento necessário. E aí por isso que entra aí a vantagem da impressão 3D, né? Porque a impressão 3D ela diminui custo. Sabe esses 40, 50 mil? Tem peça que não precisa fazer molde, tem peça que vai para impressão. Né? Tem peça que você consegue, por exemplo, eu já trabalhei em projetos em que o primeiro lote de 50, 100 peças foram todos via impressão 3D. Porém, há características que não atendem na impressão 3D e precisam do molde. Então, ou seja, é muito bacana. Então, a impressão 3D ela é parceira do desenvolvimento do molde. Por quê? Porque ela possibilita pequenos lotes e pequenos ensaios. Porém, veja só, se a peça vai virar molde, ela precisa ser pensada para o molde. Então, é muito importante, por quê? Porque às vezes a gente está ali animado, poxa, eu estou imprimindo as peças, está ficando legal, já estou lançando aqui o meu equipamento, né? Estou dando start, só que acontece que quando ela for para o molde, muda. Né? Quando for para o molde, muda. Pergunto, Mel, você já viu, já manuseou, já com peça de impressão 3D, qual que é a tua percepção da impressão 3D? Como é que a peça sai? Características, vamos falar de características, Mel. Me ajude. Já teve. Quais são as características? Assim, você pegou a peça, você fez, o que você observou nela? Como seria bom ouvir a tua voz, mas eu espero você digitar. Mas quais as características? O que você pega a peça, impressão 3D na mão, o que você observa dessa peça? Rebarbas, ó, alguém já colocou aí. Rebarbas é uma característica, mais algumas, vamos lá. Tem mais algumas características da peça que sai da impressão 3D. Rebarbas é uma delas. Às vezes pode ser com afundamentos. Mel, não me dá os canos, tá? Bem legal e incrível, não me convenceu. Pega aí um ponto aí, uma característica e coloca. Mais alguma aí? Muito bem. Espero que coloque. Acredito que colocará. Então veja só, existem características da peça da impressão 3D que não fica muito legal. Ao mesmo tempo que tem muita vantagem em questão de redução de investimento, de aceleração de lançamento, existem outras características que não são muito legais, né? Foi colocada aí, né? Questão de rebarba, questão de afundamentos, né? Por exemplo, questão até de trincas, né? A peça que sai na impressão 3D, às vezes ela trinca um pouco mais fácil. O comportamento físico da peça nem sempre colabora, então, ou seja, às vezes ela quebra, né? E por aí vai. Na peça injetada, essas vantagens são maiores. Então, a peça sai perfeita, é claro, com um projeto de molde adequado, com um projeto de produto certo, mas ela sai com rebarba, pode sair se a ferramenta for feita errada, mas na prática do que deve ser, ela sai com algumas vantagens. Né? Mas essas vantagens custam, tá bem? Então, esse é o contexto aí. Quando a gente fala de lançamento, quando fala de produto de peça, então é muito importante, por exemplo, tá? Quem mais fez aí, pergunto, né? Pergunto aí para Renan. Renan, você já fez, teve contato, desenvolveu alguma coisa que teve impressão 3D? Diga para nós. Se puder falar em áudio, eu agradeço. Sim, já tive contato. Você pode compartilhar o que você fez, o que rolou? Que eu já vi fazendo e mexi foi, no caso, um chaveiro. Chaveiro. Isso. Legal, Que eu fiz na impressora 3D. Bacana. Então, ou seja, por exemplo, você pega um chaveiro, né? Você acompanhou, você tem muito mais, digamos, recursos de forma imediata na impressão 3D. Mas para o molde, precisa pensar. Então, por exemplo, Renan, nesse chaveiro, suponha que você... Pergunto, você que desenvolveu esse chaveiro ou alguém fez, você só acompanhou? O que eu
imprimi no caso, que foi feito na impressora, ele tinha um molde já pronto. Mas eu já fiz ele no Inventor mesmo, que é a plataforma que a gente usa, o Certo. software. E usando o paquímetro, eu peguei as medidas e fui aplicando no Inventor. Bacana, legal. E esse que imprimiu foi esse que você fez ou era a amostra? Era modelo pronto, que tem no Ah, tá. site. Tá bem, entendi. Então, veja só, quando você pegou, desenhou e montou, pode ser que essa peça serviria tanto para impressão 3D ou para fazer o molde. Pode ser que sim. Porém, não é sempre que isso acontece. Por exemplo, existem peças, vocês já viram, né, quando o pessoal imprime, não sei se vocês já fizeram, né, aquele sistema engrenado que ele já imprime pronto. Então você pega assim, Cristina, você já viu isso alguma vez? Aquele sistema engrenado que ele imprime e você movimenta, ele se roda todo? Não. Se você pesquisar, você vai ver. Impressão 3D, engrenagem, você vai ver alguém lá que imprime e de repente sai como se fosse quase que uma bolinha numa engrenagem que você gira e gira tudo junto. Por quê? Sai pronto da impressão 3D. No molde isso não é possível. No molde você não sai dessa forma. Né? Então, o que eu quero dizer? Por exemplo, quando o Renan fez o chaveiro, né, é saber que, olha, quando for apresentar, isso aqui foi feito, dá para fazer na impressora 3D, porém, se for fazer o molde, precisa de adequações. Aí vão te perguntar quais adequações, com o conhecimento que nós vamos adquirir nas próximas aulas, você vai saber quais as adequações. Né? Então, aí tem bastante detalhes, bastante questões, né? Por exemplo, aqui, se nós pegarmos a nossa ementa, né, o que nós vamos trabalhar, eu posso pegar a partir do índice aqui, passar para vocês, por exemplo, os temas, né, gerais que nós vamos passar por eles. O próprio molde, a estrutura dele, um pouco de materiais plásticos, os componentes básicos de um molde, o que é contração, né, contração do molde. Pergunto para Kailane. Kailane, você já ouviu falar de contração de peça plástica? Que eu me lembre, não. Veja só, pessoal, peguem isso. Isso é, assim, ao mesmo tempo que é básico, é quase que é uma mudança de mentalidade, tá? Mas é muito simples. Um material plástico quente, né? Não sei se vocês já viram isso em química. Tem um cara que é maior de idade, aí o Bruno já é maior de idade, já é velho, já deve ter estudado química no século passado. Se você, por exemplo, estudar na química o comportamento dos materiais, um material quente, ele dilata. Ou seja, o material quente, ele ocupa mais espaço que o material frio. Né? Então, ou seja, o material quente, as moléculas se distanciam, né? Ou seja, a estrutura química, né, se dilata. Ou seja, quando o material plástico está quente, ele vai para o molde, né? Então ele vai numa medida. Depois que esse material quente esfria, ele reduz um pouquinho, essa medida fica menor. Então veja só, olha que interessante. Mais uma vez aqui nos exemplos mais simples. Tampa e caneta, nenhuma novidade até então. Só que a gente observa que eu tenho um clique. Ou seja, toda tampa de caneta tem um clique. Olha só, se você pegar, por exemplo, e fizer um estudo dimensional, tá? Estudo dimensional. Gustavo, vocês já estudaram desenho técnico aí? Já sim. Muito bem. Então vocês viram com certeza no desenho técnico que existe a questão de medidas centesimais, tá? Centesimais. Caio, medida centesimal, já ouviu falar nisso? Na verdade, não. É muito simples. Ou seja, são medidas que a gente mede em centésimos. Ou seja, nós temos 1 centímetro, mas dentro do centímetro eu tenho muitas medidinhas menores. E quando eu falo, por exemplo, desse encaixe aqui, desse clique, eu estou falando que aonde encaixa a ponta com a caneta, eu tenho uma variação muito pequena que, por causa dessa variação, eu consigo travar essa tampa aqui. Tá? Então, o travamento dessa tampa com essa caneta, ele se dá por pequenas medidas, né, que geram essa interferência de propósito para eu conseguir tampar a caneta.
certo? Então, esse aqui é o projeto da caneta. Só que, voltando na contração do plástico, se eu não considerar o quanto que esse plástico contrai e essa tampa contrai, o que vai acontecer se eu não considerar o comportamento de esfriamento e contração? Alguém arrisca responder o que vai acontecer? Estou olhando o chat aqui, ninguém respondeu nada. Quem arrisca? O que vai Ela não acontecer? vai encaixar. Não vai encaixar. Legal. O que pode acontecer? O não encaixar tem duas possibilidades. Quais são elas? Vai ficar folgado ou vai ficar muito pequeno e não vai entrar. Perfeito, perfeito. Tá? Muito bem, Caio. Mandou bem pra caramba. Tá? Já pode reivindicar aí. Fala pro Flávio aí, ajeitar teu lado aí. Brincadeiras à parte, é o seguinte. É exatamente isso daí. A contração é um item que pode condenar o meu projeto, justamente por isso. Porque se eu não levar em conta isso aqui, eu posso perder, porque ou ele não vai entrar, ou vai ficar folgado. E eu não sei se vocês já repararam que existem peças assim, né? Existem peças que é para estar perfeito, para estar num clique perfeito, porém, ou ela fica folgada, ou ela fica muito dura. Às vezes, pode ser por duas coisas, porque não foi feito o projeto pensando nessa variação, ou porque teve um erro de contração de materiais. Então, esse é um dos temas. Então, assim, nós vamos trabalhar outros temas, por exemplo, ângulo de desmolde, tá? Veja só, por exemplo, quem de repente já fez aí ovo de chocolate, tá? Pode responder no chat aí, quando foi falado de confeitaria e chocolate, responderam no chat. Ovo de chocolate, alguém já fez? Eu já. Legal. Eu. Veja só, reparem que o ovo, ele é repartido no meio. Óbvio, né? Nossa, estão aqui para ver isso? Não, veja só, tá no meio. Se ele não fosse no meio, tá? Suponha que eu pego o ovo, tá? Suponha que aqui é o meu ovo, vou desenhar um ovinho aqui, tá? Vou desenhar um ovo, vamos ver onde é que a gente consegue enxergar. Aqui, tá? Vou desenhar um ovo aqui de chocolate. Muito bem. Quando você compra uma forma no mercado, na Embrapel, na Campo Plástico, pela internet, essa forma tá aqui, ó, meio a meio. Joia? Agora imagine se essa forma de ovo de chocolate, ao invés de ser meio a meio, fosse aqui, ó. Então aqui para cima fosse metade e aqui para baixo fosse a outra metade. Veja só, nós temos formas que são, né, padrão, é claro, aqui no meio. Mas suponha que alguém muito assim inovador, né, faz a mesma forma para o mesmo chocolate, porém abrindo aqui em cima. O que vai acontecer? Quem que se arrisca a responder? Ah, a Mel também já fez. O que vai acontecer se ao invés de repartir no meio fosse aqui, mas eu coloco o chocolate lá, não vai dar certo. Pergunto, por que não vai dar certo? Alguém responde? Ajudem a Kailane, ela já respondeu. Mel, obrigado, ela vai quebrar. Exatamente isso daí. Matou, fechou. No molde é a mesma coisa. Lembra que eu falei que lá, imagina que no molde, né, eu tenho aqui, por exemplo, uma forminha de chocolate aqui no meio, tá? Imagine esse comportamento lá no molde. Ou seja, se eu tiver partes da peça que ocasionem esse efeito aqui negativo, né, ou seja, esse efeito aqui que fica travado, você imagina uma máquina assim de 3 metros de comprimento, com uma força colossal, né, uma força assim absurda, pegando aquela peça, abrindo, vai destruir a peça, vai acabar com a peça. Pode até acabar com o molde. Então, ou seja, esse conhecimento aqui, né, esse conhecimento do ovo de chocolate aqui, ele nos ensina. É mais uma parte também que nós vamos ver nas aulas de projeto de molde, que é o que nós chamamos de ângulo de extração, ou ângulo de desmolde.
No ovo, nós não temos necessariamente um ângulo, mas nós temos uma lógica de que, se não for no meio, ele vai quebrar. E a mesma coisa no molde. Aí você pode pensar assim, André, mas isso é tão óbvio, tá? Isso é óbvio, né? Só que veja só que quando nós falamos de peças pequenas, muitas vezes nós fazemos o desenho e lá tem um cantinho que ficou desse jeito. Não é a peça inteira. Você olha a peça assim e não tem nada disso. Mas tem um cantinho lá que ficou. Aquele cantinho vai estragar. E é por isso que entra o conhecimento de projeto de molde de injeção plástica, esse conhecimento que a gente vai ver. E aí vocês vão perceber, por exemplo, que nós temos o que a gente chama de linha de fechamento. Né? O que é linha de fechamento? Alguém arrisca responder? O Caio partiu, já desistiu da aula já. Até que horas que vocês vão responder? Oi? Até que horas que vocês vão? Pode ir até 6. O Caio caiu a internet do celular dele. Ah, entendi. Então tá bom. Beleza. Mas 6 é muito tempo. Daqui a pouco já vou acabar, tá? Obrigado por responder, mas mais uns 10 minutinhos aí a gente já encerra. Veja só. Então tem a linha de fechamento. Então, ou seja, o que é a linha de fechamento? Vocês vão reparar no ovo de chocolate que, muito bem, aquele ovo seja da marca que for, tudo bem que ele vem repartido já no meio, tá? Mas imagina aquela linhazinha que emenda. É claro que ele é feito meio a meio, mas se ele fosse feito inteiro, ou alguns que sejam, não faço ideia, tá? Vai ter uma marquinha que é o encontro do lado A com o lado B da forma. Tá? Aqui o Thales escreveu, ela fecha as partes abertas. Fecha as partes abertas. Muito bem. Veja só que, imagine que o ovo fosse feito inteiro, tá? Nós teríamos essa marquinha do encontro aí. Essa comparação, ilustrativa para a gente trazer um pouco para o que nós vamos entrar. E aí, assim, a gente pode ir além, né? Vocês já ouviram falar de plástico de engenharia? Pergunto para o Bruno, plástico de engenharia, você já ouviu falar? Bruno? Perdão, você falou plástico de engenharia? Você já ouviu falar? No plástico especificamente não, a gente usa uma coisa que chama, eu acho que deve ser parecido, se não a mesma coisa, filamento de engenharia, que é um dos materiais mais resistentes ou específicos para as engenharias em si. Muito bem, muito bem. Em definição é isso. Filamento de engenharia, plástico de engenharia, materiais de engenharia são materiais que eles possuem critérios mais exigentes. Tá? Então é provável, igual você disse, que os filamentos de engenharia eles são aplicados em peças, em componentes que têm mais critérios de resistência mecânica, ou de aparência, ou de geometria. Então, provavelmente, nós vamos também caminhar um pouquinho aqui, ó. Plásticos de engenharia. Alguma coisa, tá? Não muito densa, não muito pesada, para não ficar cansativo, mas vai ser importante. Por quê? Porque a gente vai precisar ter uma noção, dos plásticos de engenharia, plásticos que são utilizados para molde de injeção. Tá? E aí tem muitas outras coisas. Por exemplo, você pode pensar como que uma peça sai desse molde. Ela possui um sistema de extração. Tem um mecanismo que empurra essa peça para fora do molde. Isso é um sistema de extração. Você pensa assim, tá bom, André, mas veja só, pergunto, eu vou perguntar aqui para Vitor. Tá aí, Vitor, ainda? Oi, tô sim. Legal. Veja só, imagina comigo, eu tenho um molde, nós já vimos aqui, ó, só para a gente recapitular. Isso aqui é a foto de um molde. Tem o plástico derretido a mais de 100 graus, tá? Então eu tenho lá plásticos a 100 graus entrando no molde, pá, entra, injeta, pressão, tira a peça. Veja só, eu tenho esse molde e plástico entrando a 100 graus. O que vai acontecer depois de 100 peças produzidas, esse plástico quente? O que vai acontecer com esse molde? Ele vai sobreaquecer e vai derreter o molde que já foi feito. Mais ou menos isso? Quase isso. Mandou bem, quase que o final
escorregou, mas tá legal, é isso daí. Ele vai sobreaquecer, vai ficar muito quente, só que o que vai acontecer? O molde não vai estragar, porque o molde é feito de aço e a peça é plástica, então o ponto de fusão, ou seja, o aço, ele derrete a muito mais graus, ou seja, a 1000 graus, mais que isso, né, mais de 1000 graus ele derrete. O plástico é a 100 e poucos graus, alguns, outros a 150, outros até menos, tá? O que vai acontecer? O molde vai ficar lá, só que ele vai esquentar demais, aí a peça não vai ficar boa, a peça vai começar a ficar mole, a peça não vai formar, a peça vai queimar, né? Aí sim, o que vai acontecer? Esse superaquecimento do molde vai começar a pretejar a peça, vai começar a sair fumaça, vai virar uma anarquia. Então, ou seja, não vai prestar. O que tem no molde para evitar isso? Thales, o que o molde tem para que não aconteça esse superaquecimento? Thales escreveu. Não escreveu, é outra mensagem. Thales Bertoldo, não sei, imagina comigo assim. O molde, ele recebe plástico quente, muitas vezes. Se ele ficar muito quente por muito tempo, a peça não vai sair. Então, existe um recurso para que isso não aconteça. Chuta, que recurso que é esse? Coragem. Não sei, mas eu acredito que seja uma máquina para que mantenha naquela temperatura adequada lá para manter mesmo, que daí fique pronta. Eu não lembro qual que é o nome. Legal. Você entendeu o que é? É isso aí. A gente chama isso de refrigeração. Muito bem. É, isso mesmo, é. É um sistema, uma geladeira que mantém a temperatura do molde adequada para aquele plástico. Igual eu falei, tem plástico que é 80, é 100, 150, mas existe isso. Ou seja, essa refrigeração. É mais um conhecimento que a gente vai ter aqui na aula de projeto de molde de injeção plástica. Gente, é isso daí, tá? Essa é a nossa introdução, nossa abertura. Entrem lá no grupo do Telegram, é por lá que a gente vai falar, tá? O que vai acontecer lá? Eu vou deixar o grupo fechado. Quando eu, então, tiver lançar atividade ou lançar aula, depois de um tempo eu abro, vocês colocam as dúvidas e eu vou respondendo. Tá? Então, lá é o nosso canal de comunicação para mim acompanhar vocês e dar o suporte para vocês nesse módulo. Tá? As nossas aulas, igual eu disse, em geral vão ser gravadas. Pode ser que a gente tenha uma aula ao vivo, igual a gente está tendo hoje, e nós vamos conversando por lá. Eu tenho certeza, eu já percebi pela pegada, pela empunhadura de vocês, que vai ser muito legal, vão mandar muito bem, tá? E eu sei que é um assunto que talvez alguns de vocês não vão gostar. Vai ser chato para alguns, mas aguenta, vale a pena. Aí pode ser que tenha alguns que vão se apaixonar e vão gostar muito do assunto. Isso é normal, na mecânica é assim, nem todo mundo gosta de todas as áreas. Tá? Mas vamos lá, com força, e focados. Tá bem? Eu agradeço aí quem permaneceu até o fim, Cristina, Thales, Luana, Gustavo, Vitor, Kailane, Mel, Renan, Bruno, Renan 2 vezes, e o Bruno, tá? Obrigado aí pela participação, nos vemos lá e na semana que vem eu publico outra aula aí. Tá bem, gente? E espero aí um dia ver o rosto de algum de vocês aí, tá? Quem sabe um dia, né? Tá bem? Valeu, tenham boa tarde aí e tá finalizada a aula. Eu fico aqui até que todos saiam da sala, tá bem? Valeu!